do dia 12 de agosto, são 19 horas e 8 minutos, disciplina Planejamento Estratégico. E hoje, pessoal, nós vamos começar a evoluir um pouquinho mais e falar sobre a postura estratégica. Então, é uma coisa que vocês têm que se acostumar, né? Nós estamos aí caminhando para o final do primeiro ano, né? E em muitas situações profissionais, vocês vão ser solicitados a dar uma opinião, né? E muitas vezes a opinião tem que estar embasada, né? Não é assim, tipo, eu acho, né? Então, olha, você vai participar de uma reunião amanhã sobre tal tema, então muitas vezes você tem que ir preparado para essa reunião, porque se pedir uma opinião sua, não dá para falar assim, simplesmente pelo meu feeling. O seu feeling, sua percepção é importante? Sim, claro que é, né? A percepção do gestor na tomada de decisão, ela é importante, mas nós também temos que estar embasado tecnicamente para isso. A postura estratégica é exatamente essa nossa tentativa de dar uma objetividade na hora de você escolher qual estratégia adotar, né? Pô, nós ficamos aí 6 meses falando sobre análise ambiental, análise SWOT, entendendo os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, né? Ok, então tá, beleza. Então, a partir disso, né? Qual tipo de estratégia nós vamos adotar? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso slide. Ok, pessoal? Então, nossa aula 3, terceiro bimestre, planejamento estratégico, postura estratégica. Estão vendo o slide onde tem aqui a nossa análise SWOT? Positivo. Agora eu peguei a manha do esquema aqui, pessoal. Beleza, então. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí esse nosso empreendedor, gestor, né? Coçando a cabeça, a mão na cintura, porque ele tem várias opções, vários caminhos que ele pode tomar, mas ele não sabe qual deles tomar. Então, a postura estratégica da empresa é estabelecida por uma escolha consciente de uma das alternativas de caminho e ação para cumprir a missão da empresa, que é a razão de ser da empresa, né? Então, pessoal, é a partir dessa análise SWOT, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, que nós vamos estabelecer qual tipo de estratégia é mais adequada para a empresa, tá? No entanto, não, é muito difícil, né, para nós, que muitas vezes somos contratados, nós não somos o dono da empresa, né? Você é um consultor, ou você trabalha na empresa, né? E aí, então, não é a tua vontade, não é o teu cálculo, né? A tua análise objetiva, que ela pode ser adotada, né? Nós temos limitadores dessa postura estratégica que acabam, muitas vezes, não sendo ela a indicação da postura estratégica a ser utilizada. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Então, muitas vezes, né, você tem lá uma indicação de que você pode desenvolver a sua empresa, adotar uma estratégia de desenvolvimento, que é o tipo de estratégia onde a empresa realmente dá um salto maior, né, de crescimento, de evolução, ok? No entanto, nós temos que entender primeiro qual é a razão de ser da empresa, qual é a missão de ser da empresa, né? Então, para alguns tipos de empresa, a missão está tão focada em questões socioambientais que, de repente, limita algum tipo de estratégia, né? Então, depois de fazer a minha análise, que nós vamos fazer daqui a pouco, junto com todos nós juntos aí, qual seria a nossa estratégia a seguir, nós temos que também, depois de feita essa análise, Maria Júlia chegando, depois de feita a análise, nós temos que ver também se essa postura está de acordo com a missão. Então, aqui, ó, da Cocamarco, a tradicional nossa, né? Atender o cooperado. A missão da empresa é atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável, né? Então, quer dizer,
A cooperativa, ela existe para o cooperado. No entanto, eu não posso focar exageradamente no cooperado a ponto de quebrar a cooperativa, né? É claro que não só olhando para o cooperado exageradamente que a gente vai quebrar, né? Mas outras situações podem acontecer. Uma decisão estratégica, uma tomada de decisão estratégica errada dos diretores, apostando, por exemplo, numa alta ou numa queda do dólar, por exemplo, e outros fatores externos podem passar a atuar. Mas quando eu estou definindo a minha estratégia, né, a missão ela tem que estar sempre ali ao lado para eu perceber se eu não estou indo contra essa minha missão. Então, a Cocamar atende o cooperado, mas ela também tem que ter sobras, né, para poder reinvestir na cooperativa, para ela poder aumentar a sua amplitude, para com isso, cada vez mais, poder atender o cooperado, ok? Então, dos limitadores da postura estratégica é a missão da organização. Outro limitador, pessoal, são os valores, atitudes, motivações e anseios dos proprietários e executivos. Perdão. Então, você fez todo o cálculo lá da postura estratégica, análise SWOT. No entanto, os donos da empresa são mais conservadores. Então, você fez o cálculo da postura estratégica e apareceu lá que você poderia utilizar, a partir do próximo período, do próximo ano, por exemplo, uma estratégia de crescimento, né? Porque os indicadores mostram isso, que a empresa ela pode seguir esse caminho. No entanto, pessoal, o dono da empresa, os sócios majoritários da empresa, os diretores, enfim, aqueles que têm a última decisão, tomam a última decisão dentro da organização, são conservadores, né? E acabam não indo por esse caminho. Então, nós, como profissionais, nós temos a obrigação de apresentar de forma objetiva, e quando eu falo de forma objetiva, não é tipo assim, eu acho que devemos fazer isso. Não, nós devemos fazer isso porque nós temos mais pontos fortes do que pontos fracos e o mercado apresenta mais ameaças do que oportunidades. Então, eu justifico a minha escolha, só que a minha escolha, ela não é definitiva. Por quê? Quem bate o martelo é o dono da empresa. E pode acontecer ao contrário, de eu chegar e falar para o dono da empresa, olha, a partir da nossa análise da postura estratégica, identificamos que a empresa aí tem mais pontos fortes do que pontos fracos, mas o mercado tem ameaças, é melhor a gente fazer uma estratégia de manutenção. E ele fala, não, né, eu acredito no mercado, eu acho que o mercado aí vai mudar rapidamente, e o meu feeling, a minha percepção faz com que a gente queira crescer. A gente vai crescer no próximo ano, né? Então, veja, ele ou ela, né, os diretores que vão dar a última palavra com que tipo de estratégia você vai adotar. O posicionamento dentro lá do planejamento da empresa, né? Quando eu faço o planejamento de marketing, o posicionamento que eu quero da minha empresa também é um limitador da minha postura estratégica, né? Então, se de alguma forma o meu posicionamento, por exemplo, for preço baixo, né? E para eu tomar uma estratégia de crescimento, eu tenho que alterar esse posicionamento, eu tenho que decidir, né? Se eu realmente vou mudar meu posicionamento, que não é nada fácil, muitas vezes eu tenho que até criar uma outra empresa para isso, né? Ou eu continuo com esse posicionamento, tá? Então, o que é o posicionamento, pessoal? É o lugar que o produto ou serviço ocupa na mente do consumidor. Então, quando vocês encontram essa estrelinha, essa marca, num carro de passeio, né? O que vem à mente de vocês? Como é que é a pergunta aí, professor? Não entendi. Elegância. Olha lá, elegância, status. Quando você vê essa estrelinha num carro de passeio, o que vem à sua mente, Júlio? Conforto. Conforto. O que mais? Bomba. Poder também, né, professor? Não é qualquer um, Mercedes. O cara Preço alto.
preço alto. Então, veja, pessoal, isso é posicionamento. As marcas, elas lutam para ter um posicionamento definido na mente do consumidor, para que não haja confusão. Né? Então, quando eu falo assim, puxa vida, eu quero comprar um carro de preço baixo, provavelmente você não vai pensar numa Mercedes, uma BMW, uma Land Rover, por aí vai. Né? Mas, se você pensar em alguma coisa em termos de qualidade, né, você pode até pensar, de repente, olha, um carro desse aqui, o preço dele não é o mais baixo do mercado, mas tem qualidade, tem status, tem uma série de outros benefícios que eu acabo recebendo por comprar esse veículo. Né? Então, se arrebentar uma correia, tá fudido. Fala, não entendi, de novo, por favor. Se arrebentar uma correia, tá fudido. E isso, dizem, né, Cadu, que a gente percebe se a pessoa tem grana, não é quando ela compra o carro, né? Mas quando ela faz a manutenção do carro. O meu amigo perdeu a chave de uma BMW, pagou 20 mil reais na chave reserva. Ok? Então, não é de repente falar, tenho 300 pau para comprar um carro. Tudo bem, mas você pode guardar aí mais uns 30 ou 40 por ano para você poder fazer a manutenção desse carro, não é verdade? 20 conto é o preço da minha moto. Já ajuda, né, pagar a moto aí, né? Não, é o preço da minha. Então veja. Ainda sobra um milão. Então, isso é posicionamento. Né? Não adianta você chegar lá na BMW ou lá na Mercedes e falar, olha, me dá um desconto aí, amigo. Né? Essa marca aqui é para quem pode, né? Então, é bem isso, né? E isso faz com que acabe selecionando os clientes, pessoal. E a vida é assim mesmo, entendeu? Né? Eu gostaria que todo mundo andasse de Mercedes, BMW, Land Rover, seria maravilhoso, né? Todo mundo com carro de alta segurança, papapá, né? Mas a vida não é assim. Ô, louco, mas aí é virar tudo do carro popular. Eric, travou aqui, eu não te ouvi direito. Eu disse que ia virar tudo carro. Bom, seguindo aqui então. Então, como é que você pode se posicionar? Né? Então, eu estou pensando que isso deve adotar, hein, pessoal? Meu posicionamento é com relação a preço, é com relação à qualidade, né? O meu carro é de maior qualidade no mercado, o meu carro é líder de categoria. Aqui no Brasil houve uma guerra, duas grandes guerras que eu me lembro, né? Uma em que a Brahma e a Antártica, quando elas não trabalhavam individualmente, né, empresas separadas, que elas disputavam lá ser a líder de mercado, né? Líder na categoria de cervejas, por exemplo, né? E o Silvio Santos, lá muitos anos atrás, né, quando ele assumiu a liderança do segundo lugar, né? Então, eles colocaram a Rede Globo em primeiro lugar, top, ninguém mais mexe com a Globo, e aqui a gente fazia pesquisa aqui na região, e elas se destacavam muito em relação às demais, e depois ficava a briga, né? Entre Record, SBT, Rede TV e outras emissoras aí para o segundo lugar, né? Usuário, né? Vocês que gostam aí de uma cervejinha, né? Então, de repente, se posiciona assim para aquele usuário que é mais pesado, né? Então, o cara que vai no final de semana comprar uma cerveja, aquele que coloca lá 2 cervejas no carrinho, esse é o leve, né? O cara que comprou para ele tomar, ele, a esposa ali, só para dar um sabor ali na comida, né? Já o cara que vai comprar uma grade de cerveja, ou caixas de cerveja, né? Esse já é um usuário pesado. Benefício, né? O mais branco, né? E por aí vai, né? E atacando o concorrente, né? Então, uma campanha aí forte dizendo que você é melhor que o seu concorrente. Então, outra forma de você limitar a escolha da sua estratégia é o posicionamento. Então, eu tenho lá a missão, que eu não posso ir contra a missão da minha empresa, que nós fizemos a missão lá no início nossos estudos, missão, visão e valores e objetivos da organização, né? Então, está lá no início. Aí fizemos análise SWOT. Agora tem aqui a postura do dono da empresa, do diretor da empresa, se o cara é agressivo, arrojado ou não, né? E aí, insisto com vocês, tá, pessoal? Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado, né? É o estilo do camarada, né? Eu conheço muitos empresários super arrojados que, mesmo não podendo crescer, o cara faz com que a empresa entre no processo de crescimento e tem sucesso. E conheço outros empresários super conservadores que estão no mercado há 40, 50 anos
que já passaram por enormes crises e estão ali ainda firme, com o pezinho no chão. Né? E outros que arriscaram muito e quebraram. Né? Então, isso vai muito do estilo da pessoa que é o dono da empresa. Aqui na nossa região, onde nós temos muitas empresas familiares, né? E aí, então, muitas vezes lá tem os irmãos que são sócios da empresa, ou uma única pessoa, e a esposa também participa desse processo aí de tomada de decisão, filhos e coisa e tal, tá? E aí, então, pessoal, nós chegamos na tão famosa postura estratégica, né? Então, eu tenho critérios, né, pessoal? Eu não vou chegar para o empresário e falar assim, ó, eu fiz toda uma análise SWOT aí, eu creio que a sua empresa deve estabelecer uma estratégia de crescimento. Aí o cara fala, baseado em quê? Aí eu pego o notebook, saco lá a postura estratégica e falo, ó, a partir das análises SWOT, a sua empresa que tem mais pontos fracos do que pontos fortes, e o mercado tem mais oportunidades do que ameaças. Dá para trabalhar uma estratégia de crescimento. Agora, o ideal seria uma estratégia de desenvolvimento, onde eu tenho mais pontos fortes do que pontos fracos e tenho mais oportunidades do que ameaças. E o pior de todos é aqueles onde eu tenho tenho ameaças de mercado e a empresa tem mais pontos fracos do que pontos fortes. Aí é a estratégia de sobrevivência. Nós vamos tratar dessa estratégia ainda hoje, entendeu? Então, cada tipo de estratégia dessas aqui, pessoal, nós vamos ver agora durante as nossas próximas aulas, elas vão se abrindo em outros tipos de estratégia. Né? Então, tem estratégia de crescimento tal, manutenção tal, por aí vai, né? Então, muitas vezes, mesmo você determinando que a tua estratégia é de crescimento, por exemplo, nós temos que escolher entre os tipos de estratégia que nós vamos adotar para poder adotar no próximo período, no próximo ano, por exemplo. Tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, a primeira análise de forma mais rápida seria essa, ó, pegar a sua análise SWOT que você fez, e aí, por exemplo, a empresa tem mais pontos fortes do que pontos fracos? Sim, opa! Então, ela vai estar aqui, ó, manutenção ou desenvolvimento. Como é que está o mercado? O mercado tem mais ameaças do que oportunidades? Como é que está aí? Não, o mercado tem mais oportunidades. Agora termina a pandemia, então percebe-se que as pessoas vão retomar a sua atividade normal. Então, agora é a hora de você poder tomar uma estratégia de desenvolvimento para o próximo período. Ok? Então, de acordo com o que a empresa tem dentro dela, pontos fortes e fracos, e o que o mercado apresenta, minhas oportunidades, eu faço uma relaçãozinha aqui, ó, rapidinho, tá? E vou determinar que tipo de estratégia eu vou utilizar. Então, eu não estou falando para o empresário tomar uma decisão estratégica de ir no rumo tal, só pelo que eu acho. É porque o meu estudo apresentou isso. Entenderam? E aí fica a dica, pessoal. Pessoal, vocês estão por aí? Estou ouvindo, professor. Aí fica a dica, pessoal, que você pode ser chamado, já como vocês aí estão trabalhando, né, estão no mercado e tal, e o patrão pedir para você tomar uma decisão, utilize critérios, tá, pessoal? Qual o critério que você vai adotar para tomar essa decisão? Tá? E aí, então, eu trago para vocês a metodologia GUT, gravidade, urgência e tendência, que é uma forma de você escolher entre vários tipos de estratégias do mesmo grupo, qual aquela que a gente pode adotar. Ou talvez aqui nem fosse estratégia, mas está um problema que você deve atacar. Então, você foi para uma empresa e aí você, na hora de fazer o seu planejamento para onde você vai começar a atuar nessa empresa, você pode utilizar essa metodologia, como outras mais, para determinar qual daqueles problemas você vai atacar primeiro. Tá? Então, são 3 critérios. Ó. Gravidade, urgência e tendência. Né? Então, gravidade é tudo que afeta profundamente a essência, o objetivo, o resultado da empresa. Né? O dano é extremamente importante? Nota 5. O dano é muito importante, então
o problema, né? O resultado daquele problema lá, o dano é extremamente importante, o dano é muito importante, e até o dano é pouco importante com peso 1. Urgência é o resultado da pressão do tempo que a empresa sofre ou sente. Então, lá, 5, 4, 3, 2, 1. Tem que tomar ação bastante urgente? Tem que tomar uma ação urgente? Tem que tomar uma ação relativamente urgente? E tendência, né? É o padrão de desenvolvimento da situação, sendo que a sua avaliação está correlacionada ao estado que a situação apresentará, caso você não aloque esforços e recursos extras. Então, se manter a mesma forma e intensidade de atuação, a situação vai piorar muito? E aí você tem uma série de perguntas que você desenvolve. Eu estou indo rapidamente, porque eu quero chegar aqui, ó, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem a aplicabilidade da metodologia GUT. Gravidade, urgência e tendência. Né? Então, pensa lá, né? O Galileu, né? O Galileu não é casado, então lá, o Joãozinho, né? Então, o Joãozinho chegou em casa lá no final de semana, tá deitadão lá no sofá, vendo o jogo lá na tarde de domingo, a esposa está ali do lado, estão ali batendo um papo e tal, e de repente ela olha para o sofá e fala assim: ô João, está na hora de lavar esse sofá, né? Olha só, veja bem, né? Nós compramos esse sofá e nunca foi lavado, né? E você concorda com ela, perfeito? Então, qual a gravidade de lavar o sofá? Vamos lá, ó. Qual a gravidade, né? O dano é extremamente importante, né? Então, se você não lavar aquele sofá, o problema cresce muito forte, né? O dano é muito importante, o dano é importante, o dano é relativamente importante ou o dano é pouco importante? Então, veja lá, eu, na minha avaliação, considero que a necessidade de lavar o sofá não é um dano tão importante assim, né? Por quê? Olha, pessoal, percebemos agora que o sofá precisa de um cuidado, não tem nenhum evento próximo que nós vamos receber pessoas aqui, festa, coisa parecida, né? Temos que lavar, né? Mas não tem assim essa gravidade, né? Quanto à urgência, mesma coisa, ó, né? Tem que tomar uma ação bastante urgente. Eu tenho que lavar o sofá amanhã, né? Ou não há pressa, né? Eu também considerei que não tenho pressa, né? Então, por quê? Eu expliquei para vocês, né, pessoal? Se eu não lavar o sofá amanhã, enfim, não vai me ocasionar, não vai aumentar tanto o problema assim, não vai ocasionar grandes problemas, né? E tendência, né? Que a tendência está aqui, ó. Se manter a mesma forma de intensidade de atuação, a situação vai piorar muito, né? Eu também considerei que não tem assim tanta não vai se a gente esperar mais um pouquinho, vai piorar tanto a situação, né? Tá? Então, eu pontuei, ó, de 1 a 5, eu dei nota 1 para gravidade, nota 1 para urgência e nota 1 para tendência. No mesmo final de semana, né, eu percebi, o Joãozinho, melhor dizendo, né, percebeu, né, que está no final a ração do gato, né? Então, lá, o Joãozinho tem um gato de estimação, ele, a esposa, os filhos gostam muito do gato, né? E aí, então, ele também tem que ter uma atitude, né? E aí? Quanto à gravidade, né? Opa, peraí, né? É um alimento para o gato, né? Se não tiver alimento, ele pode morrer, mas ainda tem, né? Ainda tem um pouco de ração para ele, não necessita de uma ação assim tão urgente, né? Que eu aqui também, já falando da urgência, ó, eu também atribuí aqui a nota 4 para ele, né? E, já em relação à tendência, né? Eu já coloquei aqui, ó. Se manter a mesma forma e intensidade de atuação, a situação vai piorar muito? Vai, né? Quer dizer, se eu não fizer nada, o gato vai ficar sem ração. Eu vou ter que dar talvez um outro tipo de alimento para ele que pode até afetar a saúde dele, né? O cara está acostumado com ração e coisa e tal. E no mesmo final de semana, né, quando o Joãozinho foi até a área de serviço, ele identificou que a torneira estava vazando, né? Mas não era assim pinguinhos, né?
era mais do que pingos, né? Então, estava perdendo muita água, né? E aí, então, a gente faz toda aquela análise novamente, quanto à gravidade, né? Olha lá, o dano é extremamente importante? Considero que sim, né? Perder água, meio ambiente, a minha conta vai aumentar, né? Eu vou ter que fechar o registro, e isso aqui, de repente, para que a água não pare de vazar, mas com isso eu não vou ter água na minha lavanderia, aí, de repente, não vou... Se eu realmente não quiser ter pingos lá, não vou poder lavar nenhuma roupa, enfim, né? Vai me causar grandes transtornos, né? Com relação à urgência, com relação à urgência, tá aqui, né? Tem que tomar uma ação bastante urgente? Sim, né? Tanto que eu já falei para vocês, né? Eu já até fechei o registro lá porque eu vi o desperdício de água que ele está sendo grande, né? Então, vamos lá, tem que ser rápido, né? E a tendência? Né? Se manter a mesma forma de intensidade de atuação, a situação vai piorar muito? Vai, porque a tendência é desse vazamento só aumentar, né? E se eu não tomar uma atitude com relação a ele, eu vou perder muita água, perder muito dinheiro, por aí vai, né? E aí, pessoal, aqui embaixo, ó, eu faço a multiplicação, né? Entre os 3 elementos para identificar qual é aquele que nós vamos ter que trabalhar primeiro. Então, de um modo que eu trouxe para vocês bem simples, um modo caseiro para a gente entender, essa é uma forma de você ranquear qual o problema, né? Qual o problema no exemplo, mas também qual estratégia eu posso adotar utilizando um critério, que é o critério, nesse caso, que é o GUT, gravidade, urgência e tendência, mas você pode utilizar outro. Nesse caso, logo de manhã, na segunda-feira, eu vou ligar para um encanador, para que ele visite a minha casa, né? Na parte da tarde, ou no dia seguinte, na terça-feira, eu vou providenciar a ração para o gato, né? E depois, com calma, pedir lá, junto com a minha Joãozinho e a esposa, juntos, vão, de repente, escolher, né, uma empresa para lavar o sofá, ver se agora é a melhor época, se no inverno não demora para secar, enfim, vai fazer uma análise mais tranquila, porque o problema é um problema que não tem uma urgência, né, não é grave, não tem uma urgência, e se você não atacá-lo, ele não vai aumentar tanto assim. Vai aumentar um pouco mais de sujeira no seu sofá. E aí, pessoal, gostaram da metodologia GUT? O que eu estou tentando passar para vocês é exatamente essa questão de você não tomar a decisão no eu acho, tá? É sempre buscar uma metodologia. Quando a gente vai trabalhar localização de loja, nós fazemos a mesma coisa, né? Então, quando o empresário nos contrata para avaliar três ou mais lugares, a gente faz a mesma coisa aqui, ó, local 1, local 2, local 3. E aí nós colocamos aqui, ó, os critérios, né? Por exemplo, valor do aluguel, perfil do cliente na região, concorrentes na região, acessibilidade do cliente, estacionamento. Nós fazemos aí, então, uma ponderação e chegamos ao final com um ranking para que o nosso empresário ele possa ter uma visão mais objetiva da escolha que nós estamos sugerindo a ele, de qual atitude ele poderia tomar. Ok? Perguntas, curiosidade? Se eu fosse usar esse método aí para resolver todas as minhas coisas, mas ia ter coisa que ia ficar para depois, hein? Não diria depois, Cadu, mas você colocar prioridades, né? Prioridade. Aqui, você olhando para isso aqui, claro, você olhando fala assim, lavar um sofá e uma torneira pingando, claro que eu vou atacar primeiro a torneira pingando, né? Mas existem alguns tipos de situação dentro da empresa em que você olha e você não vê claramente assim qual aquela que você deve atacar primeiro, né? Então você tem que usar um critério, né? É que nem a mesma. Olha, o exemplo mais bacana é escolha de ponto para loja, né? Então, eu tenho aqui três pontos para montar minha loja. Um na Vila Colombo, em Maringá, outro na Pedro Táxis, outro lá na Mandacaru. Ok. Qual dos 3 eu vou escolher para minha loja, né? Ok.
Tá bom, você não tem nem ideia, né, de qual dos três escolher? Não, olha, o da Colombo parece com o aluguel mais caro, lá da Pedutax parece que o espaço é maior. Eu não sei qual dos 3 pontos, então vamos colocar aqui os critérios. Então, o valor do aluguel para você é um critério importante, perfil de clientes, concorrentes, estacionamento. Bom, estacionamento é fundamental. E aí você faz a mesma coisa, você faz uma ponderação aqui entre os critérios e os pontos, né? Então, por exemplo, o valor do aluguel. O valor do aluguel mais interessante é do ponto da Mandacaru. Então vale 5. Do ponto da Pedutax vale 4. E da Colombo é 2, que é o mais caro. No entanto, estacionamento, nós temos aqui na Mandacaru 5, que tem muito estacionamento, na Pedutax 5 também, e na Colombo temos 2, porque o espaço de estacionamento é pequeno. E aí você vai fazendo esse ranqueamento, e no final você percebe, né? Você vai ter claramente, de forma objetiva, qual aquele ponto que, dentre todos os critérios que você adotou, é aquele que você vai escolher. Quer dizer, não é que você vai escolher, né? A última palavra sempre é do empresário, né? Eu já contei para vocês, né? Nós fizemos um trabalho desse para uma empresa em Campo Mourão, escolhemos lá 3 pontos, fizemos todo o trabalho aqui de ponderação dos critérios que eram importantes para escolher o determinado ponto, entregamos o trabalho para o empreendedor, ele nos pagou, ficamos muito felizes com isso, mas na semana seguinte ele foi lá e comprou outro ponto que não tinha nada a ver com aqueles que nós tínhamos indicado. O dinheiro é dele, a decisão é dele. Ok? Mas eu volto aqui, ó. Aqui que vai determinar, e a partir daqui que nós vamos ver, né? Então, a estratégia adequada de manutenção está de acordo com a missão da empresa? Está. O empreendedor está de acordo também? Está. Entra em conflito com o nosso posicionamento, que é de status. Se não entrar, beleza, vamos adotar essa estratégia. Muito bem. Então, vamos seguir mais um pouquinho aí. Fizemos aqui a nossa análise SWOT e a empresa tem mais pontos fracos e o mercado tem mais ameaças. Então, a estratégia que nos remete é a estratégia de sobrevivência, né? Então, veja, dentro da estratégia de sobrevivência, né, nós vamos escolher redução de custos ou desinvestimento. Perceberam? Então, chegamos a um acordo que é de sobrevivência. Mas qual das duas aqui nós vamos... Opa, olha aí. Qual das duas nós vamos adotar, né? Então, podemos utilizar a metodologia GUT para chegar a uma ou a outra, né? Então, lá, predominância de pontos fracos e ameaças externas. Foi a nossa análise SWOT que apontou isso. Então, lá, parar os investimentos e reduzir ao máximo possível as despesas. Então, muitas vezes, essa empresa aqui, ela está numa situação difícil, já está atrasando o fornecedor, já está, muitas vezes, também, né, isso é muito triste, atrasando alguns dias a folha de pagamento, já não está recolhendo o fundo de garantia, já não está pagando o INSS, né? Então, a empresa está numa situação... Às vezes, é mais comum, pessoal, nós da área de gestão, economistas, administradores e contadores, sermos convidados a resolver uma situação dessa aqui do que uma situação de crescimento ou desenvolvimento, por exemplo, tá? É aí que a empresa precisa de você para ajudar a resolver esse problema, tá? Atenção, né? Ao reduzir os investimentos, ao muitas vezes reduzir pessoal, né? Reduzir despesas e coisa e tal, de repente eu vou dar espaço para o meu concorrente. Mas se eu não tomar nenhuma atitude, pessoal, a empresa vai quebrar, né? Então, aqui nós temos uma outra situação que vocês têm que ficar muito atentos também, é que, principalmente na região como a nossa, né, que tem muitas empresas familiares, o empreendedor, o dono do negócio, ele, no decorrer do passar dos anos, ele, com os rendimentos da empresa, ele comprou chácara, ele comprou casa na praia,
ele comprou barco para o Rio, né? Ele comprou apartamentos, né? E quando chega nesse momento da empresa com esse problema, ele acaba não querendo devolver um pouquinho desse dinheiro que a empresa deu para ele, para a empresa, né? Então, às vezes, a gente percebe que muitos ficam reticentes em vender uma casa na praia, um apartamento na praia, né? Poxa vida, foi tão duro conquistar isso aí, né? Mas, né? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês tomariam essa decisão de, se necessário, dispor de um bem pessoal para auxiliar a empresa nesse momento? Ah, se a empresa fosse minha, com certeza, professor. Os meus lucros vêm da empresa, se a empresa vai mal, eu também vou mal. Então, o Júlio tem essa perspectiva, né? Tem outros que falam o seguinte: dane-se a empresa. Eu não, professor. Quem Eu falou? procuraria um novo negócio. O Anderson? Não, o Éder. O Éder? Eu procuraria um novo negócio e se a empresa não está dando mais lucro, eu acredito que não adianta, mas tenta manter ela o máximo possível, mas... E como é que você faria com ela? Você fecharia ou abandonaria ela? Aí depende das dívidas. Então, porque nessa situação a empresa já está insolvente. Não é que está insolvente, né? As dívidas dela são maiores do que o seu passivo, maior do que o seu ativo. Então, ele está numa situação que ela precisa de ter dinheiro, você tem que botar dinheiro nessa empresa, né? Se você simplesmente deixar essa empresa sucumbir, como é que você vai lidar com o passivo dos seus colaboradores? Professor, eu vejo a seguinte forma. Meu irmão trabalhava trabalhava não, trabalha numa transportadora, mas trabalhava em uma outra de Maringá, que era muito bem conceituada e que estava falindo. Um dos funcionários falou assim, no horário de almoço, comentou: ah, mas o patrão podia vender uma fazenda, podia vender tal coisa, pagava as dívidas da nossa transportadora, e ele quitava as dívidas e nós começava a gerar lucro. No outro dia, o patrão dele, e ao meu ver, ele está correto, ele falou assim: gente, eu não vou desfazer de nenhum bem meu. Enquanto a empresa me trouxe lucro, eu dei meu sangue para a empresa, mas a partir do momento que ela está me dando prejuízo, ela vai se sustentar. Se ela não se sustentar, infelizmente, eu mantenho as outras. E eu vejo isso como, tipo assim, quer queira ou quer não, uma visão muito boa dele. Ok? Para os funcionários. Ele está olhando para a parte. Nós estamos aqui, ó. Aqui assim, se eu tiver outro meio de renda igual ele tem, eu pensaria igual. Agora, se esse é meu único meio, aí não. Aí, se é a única empresa que gera lucro para mim, eu não tenho outro investimento, não tenho outra empresa, aí eu tentaria vender bens, faria alguma coisa para mim. Não, de boa. Não. Aqui nós estamos exercitando, porque a função da universidade, do centro universitário, também é essa, de colocar vocês em situações para você pensar sobre isso, porque lá na frente você pode ter uma situação dessa, correto? Então, não estou dizendo aqui que um está certo, outro está errado, né? Cada um tem seu estilo. Lembra que eu falei lá atrás, né? Sim, sim. O empresário vai decidir, o dono do negócio que decide. Ah, eu quero crescer, eu quero fechar, ele que decide. Eu só levo vocês à reflexão. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho lá 30 funcionários, eu tenho alguns bens particulares, tal, pá. E aí minha empresa está dando prejuízo, né? E aí? Eu pego, vendo não sei não o caso vender uma fazenda, né? Mas vender algum bem para jogar um dinheiro na empresa, para que eu tenha um fôlego, para tentar identificar o que é que está dando errado. Porque, veja, a empresa vinha dando lucro, porque você comprou uma série de coisas para a pessoa física, para o dono do negócio, né? Mas e agora? O que aconteceu, né? Eu não consigo ter uma tranquilidade para fazer esse diagnóstico com tantas contas vencidas, tantos funcionários com pagamento atrasado. Então, eu tenho que injetar uma grana nessa empresa aqui para eu poder, pelo menos, tirar o nariz para fora d'água e aí sim verificar o que está acontecendo, tá? Então, aí que eu pergunto, porque
veja bem, né? Aqui nós estamos tratando de forma bem pessoal. Olha, a empresa está dando prejuízo, você traz um bem para a empresa ou simplesmente deixa a empresa fechar? Agora eu estou tentando colocar pessoalidade nisso. Você foi dono dessa empresa por 30 anos e tem funcionários lá com você desde o início, né? E aí, como é que você faz? Você deixa essa empresa fechar, falir, e muitas vezes essa empresa não vai ter, os funcionários não vão ter nada a receber, né? Então, como é que a gente faz com isso aí, entendeu? Estou colocando um pouco mais de lenha na fogueira. E aí, pessoal? Eu mantenho minha opinião ainda, professor. Não me abandonaria a empresa fácil assim, não. Ainda mais se foi ela que me respeito, deu, né? a opinião do Júlio, respeito completamente, eu acho que já é totalmente válido, mas ainda eu mantenho assim, se eu tenho outra fonte de renda, eu fecho minha empresa e declaro falência tranquilo, sem remorso. Ok. É teu estilo de administrar. Sim, e completamente entendo perfeitamente, Júlio, que é difícil você manter uma empresa por tanto tempo e do nada você desfazer dela. É a mesma coisa um casamento. Você tem a mulher ali tanto tempo mantendo, briga, e do nada você separa. Não é tão assim. É complicado, mas... Boa comparação, hein, cara? Eu pulava do meio fio, Bertô. Não entendi. Eu pulava do meio fio. Olha, pessoal, bom, então é o seguinte... Já direta, né? Agora, evoluindo um pouquinho mais, tá? Existem outras opções, né? Então, muitas vezes eu estou colocando para vocês aqui uma situação em que, de repente, o empresário ele vê um problema pontual na empresa e que, de repente, ele vendendo alguma coisa e vai sobrar muita coisa para ele ainda, ele traz para a empresa e, de repente, com uma atitude de profissionais que façam um diagnóstico, encontrem o problema da empresa, né? E se o problema da empresa também for realmente um problema crônico, né? Que não, olha, eu já atendi empresário que o problema não era ele, não era a gestão dele, né? O cara tinha 30 anos a empresa, só que o ambiente mudou, né? Era uma empresa pequena, mas ele comprou a casa dele, educou os filhos, comprou uma chacrinha, né, e tal, e de repente mudou o ambiente. Por quê? Foi um momento onde o dólar estava muito barato em relação ao real, naquela época que nós mudamos lá o plano real, final do século passado e começo aí desse século, e as pessoas, ao invés de fazer consertos de pequenos equipamentos eletrônicos, como máquina fotográfica, consertos pequenos eletrônicos, que era a empresa dele, o pessoal ia no Paraguai e comprava um mais moderno, que não compensava consertar. Né? Então, o problema não estava no negócio, na gestão dele. O problema estava que o modelo de negócio, naquele momento, estava complicado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se adequar a um novo modelo de negócio. Né? Então, vai consertar outros tipos de produto, por exemplo. Ô, professor, e nessa pandemia deve ter tanta gente nessa situação, né? Com certeza. Tanta empresa. Com certeza, com certeza. Eu fico muito triste, né? Eu que sou de família de empresários, de empreendedor, né? Eu também já montei empresas, abri, fechei, né? E quando você passeia pela cidade e vê lá, aluga-se, entra num shopping e vê muitas lojas fechadas, isso dá um aperto no coração, né? Porque são histórias de pessoas, né? Que muitas vezes foram a vida dela, né? Eu vi eu nem conversei com ele ainda, né? Não encontrei ele ainda, né? Mas um amigo da família que atuou no segmento aí durante a vida toda, né? E chegou a ter 3 lojas, né? Que já é uma conquista, né? 3 lojas boas, né? E hoje não tem mais nenhuma, né? Então, a gente, puxa vida, o cara lutou a vida inteira, e agora, no final da vida, como é que vai fazer, né? Será que sobrou alguma coisa, né? Será que ele foi aquele que foi vendendo tudo, jogando na empresa, que nem o Júlio está falando aí, né, Júlio? E de repente não conseguiu salvar, ou ele, de repente, fez que nem o Éder, né, que falou que não, deixa a empresa quebrar e eu vou salvar o que é meu, né? A gente não sabe, né? Então, são posturas. Por outro lado, eu conheço também história de empresários aqui da cidade, de renome, né?
que venderam todo o patrimônio pessoal para tentar salvar a empresa e não conseguiram salvar a empresa. Hoje, Eu não chegaria a esse ponto, professor. Se eu tivesse uma segunda renda, eu não me desfaria dela 100% para tentar salvar a empresa. então, mas aqui em Maringá tem casos assim, tem cara que tinha fazendas, imóveis e vendeu tudo para tentar salvar a empresa, porque o cara acreditava que a coisa vai mudar, a coisa vai mudar. Só que o problema, Júlio, não é só acreditar que a coisa vai mudar, você tem que ter uma atitude para fazer a coisa mudar, né? Lembra da história lá do Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu não posso ficar lá na minha casinha olhando, falando assim, não, o queijo vai voltar, não vai voltar, né? Então, o cara teve a atitude corajosa de dispor aí de quase todo o seu patrimônio, só sobrou a casa para ele morar, né? Mas não conseguiu salvar a empresa, entendeu? Mas, enfim, isso aí é coisa para vocês pensarem, é uma atitude que o empreendedor tem que tomar. Eu só espero que você não chegue a esse ponto, porque, pessoal, nenhuma empresa chega do dia para a noite nesse ponto. Se você viu uma empresa quebrar, é porque ela já vinha ruim, né? Já estava tendo problemas, e quando deu uma mudança, que o cenário ficou um pouco mais complexo, aí a coisa pegou e fechou de uma vez. Então, a gente não pode agir, né, que nem aquela história do sapinho que você coloca ele num recipiente, né, com água, né, e vai aquecendo lentamente a água, né? O sapinho vai ficar lá, ele vai se acostumando com a água, ele vai morrer cozido, não vai saltar. Né? Por quê? Porque dia a dia você vai se acostumando com aquele problema, né? Dia a dia você vê lá, atrasou um pouquinho a duplicata, atrasou 2 dias, né? Aí entrei no cheque especial, mas entrei só uma semana, né? E daqui a pouco são 5 dias de atraso, daqui a pouco está no cheque especial o mês inteiro. Então, o que nós não podemos deixar, pessoal, é chegar a esse ponto, né? Então, muitas vezes nós somos chamados nessa situação aqui, ó. Então, agora vem cá, ó, consultor, consultora, eu estou com água no pescoço, o que eu faço? Né? Então, aí nós vamos pensar nas alternativas. A primeira que eu passei para vocês foi vender imóveis ou bens da pessoa física, né? Que muitas vezes já ajuda a você a sanear as despesas e conseguir vislumbrar uma situação melhor lá na frente. Ou você pode fazer aqui, ó, redução de custos. Então, reduzir pessoal e estoque, né? Então, você queima o estoque para fazer dinheiro, para acertar as coisas, para você poder ver onde está o problema e seguir em frente. Na redução de pessoal, muitas vezes vai perder gente boa, né? Diminuir o volume de compras, mas pode acabar afetando também a variedade do teu estoque. Efetuar leasing de equipamentos. O que é efetuar leasing de equipamentos, né, pessoal? Muitas vezes você tem lá um caminhão, aí chamado leasing back, se não me engano, ao menos há uns anos atrás era esse o termo, né? Você tem lá um caminhão desimpedido e você vai ao banco, né, e faz um financiamento desse caminhão no modelo de leasing, né? Então, para a contabilidade, ele entra como uma despesa de aluguel, que também reduz os seus custos aí, caso você tenha algum lucro aí, imposto de renda e coisa e tal, né? Por outro lado, você pode tentar melhorar a produtividade, diminuir custos de promoção e outros, né? Então, quando você entra nessa situação aqui também, pessoal, pode gerar isso aqui, ó. Um comentário da Rádio Peão, ó. E essa empresa já é bananeira que já deu caixa. Uma bananeira que já deu caixa, o que você faz? Quem é do agro aí, sabe me dizer? Não tem ninguém do agro aí, não? Como que é a pergunta, professor? Quando uma bananeira já deu caixa, o que eu faço com essa bananeira? Corta ela. Eu corto ela, né? Então, o pessoal lá, os funcionários na Rádio Peão, porque o funcionário, meu amigo, o cara está atento o tempo todo. Vocês sabem disso, pô. Eu sou funcionário, eu já estive do outro lado, já estou nesse lado novamente. Você fica olhando ali, cara, né? Então você percebe, peraí, opa, né? A empresa tem tantas filiais, todas as demais estão sendo reformadas, estão chegando caminhões novos, e a nossa aqui nada. Rapaz, isso aqui já deu caixa, hein? Isso aqui logo fecha. E quando gera, pessoal, isso aqui, essa percepção dos colaboradores,
muitos deles vão cair fora. Né? Por quê? Porque eu tenho bons vendedores, aí a concorrência quer, eu tenho bons profissionais da área de administração, gestão e produção, que também podem ir para outras empresas, né? Então, é muito ruim essa percepção, né? Eu já presenciei situações como essa, né? O pessoal fala assim, salve-se quem puder, isso aqui é bandeira já deu caixa, cai fora, né? E é ruim, né? O bacana é quando as pessoas querem trabalhar para você, né? Ok? Então, quando a gente entra na empresa, nessa situação aqui, para atuar esse tipo de estratégia de redução de custo, pessoal, os caras já falaram, lá vem o cara para degolar a gente, ó, reduzir pessoal. Né? Então, por uma questão de sobrevivência, né, para você manter no mercado, eu vou ter que fazer. Depois eu vejo o que eu faço lá na frente, mas eu tenho que reduzir meus custos para botar água aqui no pescoço e continuar nadando, tá? Outra alternativa, pessoal, desinvestimento. O que é isso? Sair de negócios periféricos, concentrando no central. Então, eu tenho uma empresa que fabrica notebooks, perfeito? E aí, a coisa estava boa, eu tinha a possibilidade de estabelecer uma estratégia de desenvolvimento. Eu acho que tem alguém com o microfone. Mano, microfone aí, ó. Tá? E aí, eu passei a fabricar também fotocopiadoras. Tá? Então, naquele momento, pessoal, lá no passado, a minha postura estratégica apontava para o desenvolvimento. Desenvolvimento, vou entrar em outros mercados. Eu vou passar a fabricar também fotocopiadora. Neste momento agora, eu posso pensar em vender essa minha unidade aqui, essa fábrica, para reforçar o meu negócio de computadores. Ou até o contrário, né? Esse negócio aqui de computador gerou a fotocopiadora. Mas se no frigir dos ovos eu fizer uma análise e esse aqui está rentável e esse não, eu posso optar em fechar esse negócio ou vender esse negócio e atuar nesse negócio mais rentável, né? Então, vejam, situações que muitas vezes uma grande empresa possui, né? Então, as grandes empresas, elas saem muitas vezes comprando outras empresas, né? Vocês podem ver agora a BRF, né, se não me engano, e outras grandes corporações brasileiras comprando empresas até no exterior, né? E por aí vai, né? E de repente chega um momento, espero que não, né? Mas de repente muda o ambiente, a empresa tem necessidade de fazer um caixa para reforçar o seu negócio principal e acaba vendendo negócios periféricos, ok? Muito bem, vamos lá. Baixar o preço ao nível dos custos totais ou até abaixo deles. Então, sobreviver e reavaliar o que levou a essa situação. Então, quando você entra numa situação dessa de sobrevivência, para você gerar caixa, como eu falei aqui para vocês, ó, né? Reduzir estoque, ok? Né? Eu vou reduzir o estoque, eu acabo tendo que baixar o preço para vender mais, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas armadilhas que a nossa empresa pode cair ao baixar o preço aos níveis do seu custo ou até abaixo deles. Então, veja, contabilmente, eu vou ter prejuízo, porque eu vou vender meu produto abaixo do custo. No entanto, vai me gerar caixa para eu botar água no pescoço e sair nadando. Tá, eu reduzi o meu preço. O que pode acontecer? Baixa qualidade. Consumidores irão supor que baixou a qualidade do produto. Então, não só consumidores, tá, pessoal? Se você for uma indústria que fornece matéria-prima para outra empresa, por exemplo, o teu cliente lá pode também sentir essa situação aí, até deixar de comprar de você, né? Participação de mercado frágil, são os clientes infiéis, né? Quer dizer, você baixou o teu preço abaixo do seu custo, né? Ou o custo abaixo dele, quando você tentar retomar esse preço, esses caras aqui são os primeiros a ir embora. Então, eles são muito sensíveis a preço, por isso que eles abandonaram o outro fornecedor, foram para você. Você aumentou o preço, os caras vão embora. E olha essa situação aqui, ó, escassez de recursos. Concorrentes com preços mais altos poderão reduzir seus preços e mostrar mais resistência por terem mais reservas financeiras. Então,
O teu concorrente, pessoal, é aquilo que eu falei para você, né? O mercado é guerra, né? Você pode até ter uma boa relação com o pessoal, com outro dono de outra empresa do setor, né? Mas, na realidade, né, eu quero que os clientes comprem da minha empresa. Então, o outro concorrente mais forte que você viu que você está numa situação não muito boa financeira, né? E aí você, então, toma essa atitude de baixar o preço para fazer caixa. E esse camarada é muito agressivo, e ele tem mais dinheiro, mais caixa que você, ele baixa os preços, né, aos níveis dos seus, ou até mais baixo, para realmente fazer com que você, aí sim, acabe quebrando, né? Então, eu já falei com vocês em várias aulas, inclusive na aula passada, se eu não me engano, né? Foi na aula passada? Não, na aula passada eu falei com o pessoal do segundo ano. Mas eu sou muito reticente em simplesmente baixar preço, né? Tem que ter uma justificativa muito boa e uma contra-estratégia preparada para redução de preço. Eu prefiro trabalhar preço da água, R$2. Ok, promoção. Leve 2 e pague uma por R$2. Ah, então o preço da água é R$1? Não, o preço da água é R$2. Eu não mudei o preço da água, é R$2. Nessa promoção, se você levar 2, você paga uma. Leve 3 e pague 2, e por aí vai. Mas o preço permanece. Os meninos aí que gostam de bebida, eu vi uma estratégia interessante com relação à Patagônia, que ela usou no supermercado Condor. A Patagônia no Condor estava R$10,90. E se você comprasse lá a cerveja, você ganharia um crédito, né, um cashback, para você gastar na próxima compra com a cerveja. Então, toda vez que eu voltava ao Condor, eu tinha lá dinheiro que eu posso reaver, mas não reaver na compra de outro item, só se fosse na compra da Patagônia, entendeu? Então, é uma estratégia que eu baixei o preço, claro, porque eu estou devolvendo esse preço para o cliente, mas eu acabo mantendo o preço lá na gôndola, R$10,90, e gera uma certa até fidelidade do cara. Por quê? Porque eu vou ficar com aquele crédito lá no supermercado, eu acabo comprando outra cerveja da mesma marca. Sacaram a diferença de você baixar o preço? O professor, aqui em Floresta tem uma esfirraria que fez igual, que a cada tanto de compra você ganhava um selinho, aí você cola no cartão deles e quando a tabelinha estivesse cheia, ganhava, acho que era 30 esfirras de graça. Isso. Eu saquei isso aí, Eric. Aqui em Astorga tem uma lanchonete que fez isso daí também. É uma estratégia de fidelização, né? Porque você fideliza, né? No iFood tem isso, né? Várias empresas oferecem. Tem uma pizzaria aqui em Maringá, Della Pizza, que ela também, a cada 5 pizzas, se eu não me engano, você ganha uma grátis, entendeu? Então, veja, pessoal, você pode trabalhar com preço, né? O preço não precisa ser necessariamente sempre fixo, assim, não é que é fixo, o valor nominal fixo, né? Então, o preço da esfirra é aquele lá, né? Eu não estou baixando o preço da esfirra, mas se você comprar regularmente aqui, no final de um período, você vai perceber que você pagou mais barato, né? Porque chegou lá no final, você ganhou uma quantidade de esfirra. Então, eu insisto com vocês que, mesmo na situação de sobrevivência, antes mesmo de você chegar lá no computador e dar um comando lá, baixe 10% toda a nossa lista de preço, que você seja criativo. Opa, vamos ser criativos, cara. Vamos criar promoções. Se você comprar um sabão em pó, leva um amaciante. Enfim, vamos usar a criatividade, mas cuidado para você quando você mexe no preço, no valor nominal, aquele da etiqueta, né? Por quê? Porque além desses problemas que eu passei aqui para vocês, pessoal, o teu próprio cliente, o consumidor, ele pode criar uma guerra de braço com você. Fala, peraí, opa, eu vim aqui, a Patagônia estava R$8, agora está R$10,90. Não vou comprar, não vou comprar porque esses caras vão baixar. No caso da Patagônia, não, que é uma empresa muito forte, papapá, né? Mas se for uma empresa que não está muito bem das finanças e precisa gerar venda, o cara não vai resistir.
e vai voltar a baixar para R$8 o preço do produto. E é nesse sentido que eu peço para vocês, gestores, tomarem muito cuidado com relação a usar a estratégia de redução de preço. Ou se está reduzindo definitivamente, quer dizer, eu vou passar a trabalhar com esse preço baixo mesmo, e mesmo assim, ainda vai gerar pensamentos no seu cliente. Fala, pô, cara, eu comprei esse produto por 5 anos pagando R$10. E agora o cara baixou para 8, pô, eu paguei 5 anos um preço maior do que eu poderia ter pago. Sacanagem dessa empresa, né? Então, veja, mesmo o cara reduzindo o preço definitivamente para 8, ainda fica uma imagem ruim na mente do consumidor. Fala, pô, fui enganado 5 anos. Né? Então, veja como é complicado mexer no preço, no valor específico ali. E é o mais fácil de fazer. É só pegar uma caneta lá, ou no computador, e vamos baixar o preço, tá? Ok? Ô, professor, Pois não. uma vez eu presenciei uma situação no mercado, o cliente comprou uma briga lá e o rapazinho que estava lá no lugar do gerente não sabia nem como sair da situação, porque ele foi comprar uma caixa de Omo e na caixa de Omo estava específico que estava na promoção e estava só o preço ali. Só que na caixa ainda tinha grátis, tipo 200. Quando tem na caixinha um selinho vermelho que já tem um tanto de você compra tanto e vai ainda ganhar mais um tanto, sabe? Sei. Nossa, mas ele comprou uma briga e ele ficou um tempão ali discutindo e tentando explicar para o rapaz que estava lá no lugar de gerente e o rapaz não entendia. Foi uma guerra feia, hein? Olha, quem falou? Ana Maria. Ana. Então, Ana, obrigado aí pela sua participação. Ana, aí que tá. Você viu? Você falou assim, o rapaz que estava no lugar do gerente, né? Então, as pessoas que vão lidar com esses conflitos com clientes, eles têm que estar preparados, né? A primeira atitude desse menino, o rapaz que estava no lugar do gerente, era tentar acalmar o cliente e até levá-lo para um lugar mais restrito, longe de outros clientes, para não gerar esse tumulto. E outra coisa, às vezes, vale a pena você ter um prejuízo com aquele cliente e acabar entregando o produto por aquele preço e coisa e tal, do que ele gerar uma confusão tão grande como essa. Tá? Eu sempre gostei dessa área de administração, gestão, marketing, planejamento, coisa e tal. E um dia eu fui participar de uma palestra do Marins. Né? O Marins foi um palestrante muito renomado, principalmente no começo desse nosso século aí, do começo dos anos 2000, por aí, 2000, 2010, por aí, né? E ele contava a seguinte história para nós, né? Que ele chegou em casa depois de uma semana inteira de palestra, chegou em casa, ele morava em Campinas, e a esposa já brava com ele, falou, Marinho, pelo amor de Deus, quem que é o homem dessa casa? Mas sou eu, por quê? Pô, faz um mês que você comprou esse micro-ondas lá no Carrefour e não está funcionando, você não vai lá trocar? E aí, então, o Marins fala, mulher, tudo bem, hoje é sábado, vou lá no Carrefour, me dá nota fiscal. E a mulher procurou a nota fiscal e não achou. E ela desafiou ele, falou, Marinho, vai lá, rapaz, você é consultor, você é palestrante, não vai conseguir trocar um produto só porque não tem nota fiscal? E o Marinho conta a ele que subiu no carro e tal, e foi pensando mil coisas na cabeça dele, como ele ia convencer o gerente de trocar aquele produto, né? E aí, então, ele chega com o micro-ondas no ombro, imagina, né? O Marinho é mais baixinho, né? E tal, aquele micro-ondas no ombro aqui, e pergunta lá para o atendente lá do supermercado, cadê o gerente? E aí ele aponta, ó, ele está ali conversando com o cliente, né? E aí o Marinho entra com aquele produto nas costas e aborda o gerente, né? Interrompe o gerente conversando com outra pessoa, o gerente vira para o Marinho e o Marinho fala assim, olha, esse micro-ondas que eu comprei aqui está com problema, não está funcionando. O senhor vai trocar ou não? Né? E aí o gerente fala assim, por gentileza, deixe esse no balcão e vá na seção e pegue um novo. O Marinho falou, peraí, o cara não me pede nota fiscal, o cara não argumenta comigo, deixa lá e pega um novo? Não entendeu nada, né? O Marinho foi lá na seção, falou com o vendedor entregou lá o produto para ele passou pelo caixa, tal, deu um tchau lá pro gerente e foi embora.
Aí, quando ele chegou em casa, ele falou assim, mulher, você não acredita o que aconteceu. Ela falou, o quê? Meu amor, né? Ela falou assim, o quê, meu amor? Pô, eu cheguei lá, sem nota fiscal, sem nada, e o gerente trocou para nós o nosso micro-ondas, sem me argumentar em nada. Aí ela falou assim, Marim, você não acredita em outra coisa que aconteceu. O que foi, minha querida? Nós não compramos o micro-ondas no Carrefour. Né? Então, aí o Marim explicava para nós, né? Claro, com uma grande rede como o Carrefour, né? Tem um poder enorme sobre os seus fornecedores, ele não ia ficar com aquele prejuízo, né? Ele ia pegar aquele produto, que era de uma marca que ele comercializava, e simplesmente ia pedir para a fábrica trocar para ele, né? E o gerente avaliou que naquele momento não era momento dele querer argumentar. Por outro lado, nós sabemos que tem muita gente que muitas vezes frauda produtos para ter vantagem, né? Então, nós temos que ter muito equilíbrio nessa situação aí, né? Que muitas vezes as pessoas usam de má fé, né, para trocar um produto que não tinha nenhum defeito. Como, por exemplo, quem trabalha com confecção de roupas, né, com loja de roupa, que a pessoa compra a roupa no sábado, vai no casamento no sábado à noite e na segunda-feira vai devolver na loja dizendo que tinha algum problema, que não gostou da roupa e coisa e tal, né? Se for pela internet, ele pode fazer isso, né? Tem 7 dias para devolver, mas a loja não é obrigada, a loja tradicional não é obrigada a aceitar esse produto. Mas tem gente que tenta, né? E alguns conseguem. Então, eu queria todo esse exemplo aí para vocês, para dizer que o gerente, e nós todos aqui, vamos nos tornar gerentes ou diretores, né? Temos que ter essa percepção de avaliar o momento. Espera aí, é o momento de eu entrar em um embate com esse cliente? Ou é no momento de eu simplesmente aceitar o prejuízo e atender a necessidade do cliente? Tá? Tem outro caso, acho que não sei se eu contei para vocês, mas vale para servir como exemplo, se eu contei, me desculpem, de um proprietário de uma transportadora muito grande aqui em Maringá, que também tem fazenda, e aí no sábado ele tira para ir visitar a fazenda aqui perto de Maringá, e ele pegou a caminhonete dele, foi para a fazenda, e no meio do caminho ele viu que o pneu estava todo desalinhado, coisa e tal. E ele correu numa loja aqui de Maringá, e aí na loja já chegou gritando, sábado, né? Imagina, loja lotada e coisa e tal, já chegou gritando, pô, olha só que porcaria que vocês colocaram na minha caminhonete, tá todo desalinhado e coisa e tal. O vendedor, né, desesperado, porque ele era um grande cliente frotista, falou, meu Deus do céu, chama o gerente. Aí vem o gerente e fala, não, me desculpe, por gentileza, sobe, eleva lá a caminhonete do seu fulano, troca os pneus para ele e tal, resolve o problema dele rapidamente para ele poder ir para a fazenda. E aí, quando trocaram os 2 pneus, fizeram alinhamento certinho, bacana lá, e o empresário se mandou para a fazenda. Quando terminou todo o processo, o vendedor voltou para o gerente e falou, peraí, esses pneus aqui não são nossos, ele não comprou aqui. O gerente falou, eu sei, mas eu sei também quem é esse cara, um clientão nosso, e você imagina se na loja cheia, gente que estava, eu chegasse para ele e falasse assim, o seu camarada, você é bobo, velho. Você tá louco? Esse pneu aqui não é nosso, você tá errado, né? O cara ia ficar muito sem graça, né? Então, ele avaliando que era um cliente de relacionamento e potencial cliente, ele assume o prejuízo de 2 pneus de uma caminhonete, troca para o camarada, só que ele pede para o vendedor entrar em contato com a pessoa e pedir para que ele venha no sábado, antes de ir para a fazenda, que ele passe pessoalmente lá na empresa para eles fazerem um último ajustezinho no pneu para não dar problema. E quando ele vem com calma e tranquilidade, o gerente vai lá, mostra para ele o pneu, fala, esses 2 pneus que nós trocamos para você, ele vai, é verdade, esse aqui que você trocou, então. Não é das marcas que nós comercializamos, mas como você é um cliente de relacionamento, nós trocamos para você. E aí ele conta toda a história, que não foi ele que trocou o pneu, que foi o funcionário dele. Mas ele, como só comprava pneus naquela loja, ele achou que o funcionário tinha ido na mesma loja, e o cara não foi. Então, você imagina depois a bronca que o funcionário levou quando esse dono dessa transportadora chegou na sua empresa. Então, é exemplo para vocês de como o gerente vai agir. Não estou dizendo que tem que fazer sempre isso, pessoal, senão você quebra também, né? Mas você tem que saber agir em algumas situações diferenciadas aí, ok? Vamos liquidar, né? Vamos liquidar o negócio. Infelizmente,
não dá, todas as tentativas foram feitas e não dá mais. E eu trouxe para vocês aqui, então, né, dois automóveis. E esse aqui, o primeiro Opala, que no final do século passado, até 1991, por aí, 92, era um carro que era carro de político, né? Era carro só para quem tinha grana ou tinha um poder de influência muito grande, né? Mas chegou, logo em 92, 93, a General Motors tirou de linha porque não tinha mais condições de você melhorar esse carro. A tecnologia dele estava muito atrasada. E tiraram o Opala de linha. Podem perguntar para pai, para tio, para avô aí, quem tinha um Opala no século passado, se não era um cara que tinha grana e coisa e tal, né? E aí, então, tem o caso da Kombi também, né? Que é uma exceção, né? O carro 50 anos no mercado, né? E infelizmente, aí, por questões tecnológicas, acabaram deixando no mercado também. Então, é uma situação de liquidar o negócio. Usado em último caso, quando não existe outra saída, a não ser... Mas já chegou a nova Kombi. Já lançaram de novo a nova Kombi? Já. Só que essa é elétrica. Ah, então. Então é aquela questão de você trazer o nome e a marca de um produto já de muito boa aceitação para você colocar em outro produto parecido, né, para evitar aqueles problemas de 80% de novos produtos não têm boa aceitação. Então, você tem lá um carro elétrico, coisa e tal, você está usando uma marca de um carro que fez muito sucesso durante muitos e muitos anos. É muito comum essa estratégia hoje em dia, né? Então, atenção, pessoal, qual é o papel do negócio no portfólio da empresa, né? Então, por exemplo, às vezes você vai para o seu estoque, né, e você vê lá que tem um item que não dá lucro. Dizem, quem trabalha com material de construção, cimento, areia, pedra, lajota, material bruto, que o cimento ele tem uma margem muito estreita, né? Então, o ideal seria você nem trabalhar com cimento, deixar só os atacados, né, que são especialistas nisso, e prontos para ganhar dinheiro com isso, né? Então, você tiraria o cimento do seu portfólio de negócio. Mas aí, qual o impacto que isso gera na empresa, né? Então, o cara liga para uma loja de material bruto, opa, tudo bem? Qual é a primeira pergunta do cara? Você tem cimento, né? Aí o cara fala, não, eu não tenho cimento. O cara ia comprar areia, pedra, lajota, cal, babá, né? E aí o cara fala, então tá, obrigado, tchau. Então, às vezes eu tenho que aceitar produtos que dão prejuízo para eu poder vender os outros produtos e aí ganhar nos outros produtos, ok? Então, tome cuidado com esse negócio aí de liquidação do negócio ou da empresa. E, por fim, a estratégia de colheita, que ao invés de você simplesmente romper, parar de produzir o produto, né? Você deixa o produto, né, ir morrendo aos poucos, e aí você tira todo o investimento em propaganda e coisa e tal, e aí ele vai pegando o último lucro desse produto até ele morrer naturalmente. O único problema é que se você deixar ele morrer naturalmente, ele não afetar, né, outros produtos da sua empresa. Como seria o caso do Opala, né? Você não poderia deixar o Opala morrer sozinho aqui, porque ele poderia, a falta de tecnologia dele poderia comprometer a imagem da montadora General Motors. E aí, então, rompe-se e liquida. E aqui não. Aqui você deixa o produto ir morrendo naturalmente, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje basicamente seria isso aí. E nós vimos aí, então, a estratégia de sobrevivência ou, infelizmente, né, quando não tem mais jeito, colheita ou eliminação. Professor, isso aí não foi o que a Ford fez? Ela decidiu só focar na fabricação de SUVs e caminhonetas? Sim, aí bem lembrado. Ela liquidou o negócio de carros de passeio no Brasil e em alguns outros países, né? Não foi só no Brasil. Acho que teve mais países que foi afetado por essa estratégia, né? É isso aí. O número de vendas da Ranger cresceu bastante. Está bem popular agora a Ranger. Então acho que foi para ela viu que seria mais rentável focar na produção de caminhonetas e SUVs, né? Que SUV está na moda agora. É focado em conforto. E o pessoal está indo bastante atrás disso. Tem muita tecnologia com conforto. Aqui, ó. Desinvestimento. Eu vou sair dos negócios de carros de passeio e vou focar nas caminhonetes, que dão mais lucro, enfim, é mais rentável e coisa e tal.
vai desagradar algumas pessoas? Vai. Eu não tenho o carro da marca Ford, mas se eu tivesse um carro da Ford, eu ia ficar muito chateado, né? Porque eu acreditei no carro e agora estou com um carro aí e pode até desvalorizar o produto. Mas, enfim, é uma estratégia. Bem lembrado, Júlio, bem lembrado. Ô, professor, mas daí não afetaria, por exemplo, eu tenho um Fiesta aqui e meu pai tem uma caminhoneta, só que é da Toyota. E caso der problema, ficaria mais caro as peças pelo fato da Ford ter fechado aqui? Ou não chegou a afetar em si? Não, eu não fiz uma análise, mas você pode incorrer nesse problema, né? Se ela, apesar que a montadora estando no Brasil, para ela trazer peças fica mais fácil. O problema seria quando ela realmente sai do país, né? Então, imagina que a Ford parasse tudo no país. Então, para você conseguir peças desses carros, poderia no futuro se tornar mais difícil, né? Por exemplo, daqui 5 anos, né? Aí você teria que só procurar peças usadas e coisa e tal. Penso eu, né? Penso eu, tá? Muito bem. Essa aí, esse é o... Opa, tem chat aqui, tem um monte, cara. Eu gasto nem é com a manutenção, é com combustível mesmo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Começamos a entrar nos tipos de estratégia, mas o que eu queria deixar claro para vocês é bem essa questão, tá? Você quer ser percebido como um profissional de gestão profissional e não do eu acho? Apresente critérios para tomada de decisão. Então, você vai decidir partir para uma estratégia tal, mas como é que você chegou até lá? Dentro das estratégias, né, você teve que escolher a de desinvestimento, por exemplo. Por que você chegou a essa decisão? Né? Então, qual foi o critério? Então, qual é a questão objetiva da coisa? Né? Eu estava lendo um pouquinho sobre a MP, deixa eu ver aqui, MP do ambiente de negócios, né? Que o pessoal do segundo ano comentou ontem na aula, né? Eu estava lendo hoje sobre isso, né? E um dos fatores lá que eles dizem que vai ser o que vai ser mais impactante é que em 4 anos, se essa medida provisória passar pelo Senado, né, e for promulgada pelo presidente, vai ser que em 4 anos os órgãos públicos vão ter que ter critérios objetivos para te multar. Né? Então, hoje, muitas vezes, o coitado do empresário, ele está pensando que está atuando de forma adequada e vem um fiscal lá e fala, não, você tá errado, não é assim que funciona, tem que ser feito dessa forma. Aí você muda, aí vem outro fiscal e fala, não, você está errado, o certo era da outra forma que estava fazendo. E aí você é multado 2 vezes, até você recorrer e coisa e tal, dá muito problema. Por quê? Porque não tem uma forma objetiva para você falar, não, é assim que tem que ser. Então, nós, como gestores, temos que ser objetivos também, beleza? Perguntas, curiosidades? Paramos por aqui para tomar um cafezinho e voltamos para o Piesc às 9 horas? Positivo, professor. Fechou. Então, vou cancelar aqui a gravação e espero vocês às 9 horas, ok? Até mais. Valeu, professor. Até mais. Falou, até mais. Falou, até mais. Até mais, professor. Falou. Até, professor. Falou, professor. Até mais. Tudo de bom. Falou, Heber.